E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1079, tá bom? Tem duas coisinhas para falar aqui. Primeiramente aí, desculpa se eu tossi, se a minha voz, tá? Não tô bem da garganta. Segunda coisa, um dos ganhadores da Loteca 1078 é de Floripa, tá? E ele usa o mesmo método que eu uso, tá? Ele divulgou, ele fez uns 7 duplos desdobrados, tá? E um fixo. O fixo dele foi o jogo 1, ele jogou aberto, São Paulo, Flamengo e São Paulo, coluna 1 e coluna 2, tá? E jogou no empate lá, num dos cardões deu empate, o Zé deu tudo coluna 1, foi um dos ganhadores da Loteca, o cara de Floripa, tá bom? Usando a mesma metodologia que eu uso, então funciona assim e dá para ganhar os 14 pontos e os 13 também, tá bom? Tô levando azar aí, mas vamos embora. Jogo 1, São Paulo e Flamengo, né? Quem viu, acho que não precisa nem comentar, né? Quem gosta de futebol joga na Loteca, com certeza acabou vendo esse jogo. Os melhores momentos, é o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi um jogo muito bom de se assistir. Maracanã com recorde de público, com certeza no Morumbi vai ser igual, também lotado. São Paulo atrás da sua primeira Copa, o Flamengo pelo Penta, né? E pelo bi consecutivo que só o Cruzeiro tem até hoje. Não dá para palpitar aqui, tá bom? Isso aqui é um jogo para triplo, pode dar empate, São Paulo, Flamengo, qualquer coisa. Eu vou acreditar que o São Paulo deve jogar um pouquinho mais na retranca para segurar o empatezinho e o Flamengo pode ser a meia de uma zebra. Eu acho que o São Paulo é favorito por estar em casa. Mas eu vou tentar aqui buscar a mesma coluna 2 que deu no outro jogo. Jogo 2, Botafogo da Paraíba e Paysandu. O Botafogo foi o sexto colocado na primeira fase. Está em quarto no grupo C na segunda fase. Nas duas fases foram 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Jogando em casa foram 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Só nessa segunda fase agora foi 1 vitória e 2 derrotas, tá? E jogando em casa venceu o Amazonas. Uma derrota aqui pode complicar a vida do Botafogo da Paraíba. E um detalhe, fez gol em todos os jogos que jogou na Paraíba. Detalhe importante, hein? O Paysandu foi o sétimo na primeira fase, é o primeiro do grupo. Nas duas fases tem 10 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora de Belém são 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Nessa fase aqui jogando fora venceu o Amazonas por 1-0. Tá? E longe de Belém, em 5 jogos não fez gol. Jogando fora de casa, em 5 jogos não fez gol. Na primeira fase, o jogo foi na Paraíba, Botafogo 3, Paysandu 2. Na segunda fase, o primeiro jogo foi em Belém, foi Paysandu 1, Botafogo 0. Ou seja, está equilibrado com o time da casa. Tá, eu vou ficar com o Botafogo, tá? Pelo fator caso os dois times se equilibram bem. Não descarta a vitória do Paysandu ou empatezinho, mais provavelmente um empatezinho do que o Paysandu. Mas eu vou de Botafogo seco. Jogo 3, São José e São Bernardo. O São José foi o quinto na primeira fase, é o quarto do grupo B na segunda fase. Nas duas fases ele teve 8 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Jogando lá no Frio Gaúcho, são 5 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Mas não tá mais frio lá não, tá bem quente, hein? Nessa fase agora em Porto Alegre, perdeu pro Brusque na estreia por 2-1. E foi sua única derrota jogando no Sul, hein? Pega o São Bernardo, foi o oitavo na primeira fase, é o segundo nessa fase. Nas duas fases são 8 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Longe de casa são 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Nessa fase aqui fora, perdeu para o Brusque também por 1-0. Na primeira fase foi São José 2, São Bernardo 2, em Porto Alegre. E na segunda fase em São Bernardo foi São Bernardo 1, São José 1. 2 empates, um lá e um no Sul e um em São Paulo. Então aqui pode ser também... Não descarto uma vitória do São Bernardo, mas como o São José é obrigado a vencer, que se perder está fora, eu vou acreditar aqui que pelo menos o São José segura o empate, hein? Vai ser o meu duplo fixo nos 16 cartões, tá? O jogo 3. Jogo 4, Chapecoense e Ceará. A Chape é a 17ª colocada,
Se vencer, pode sair da zona do rebaixamento. Se vencer, são 6 vitórias, 9 empates, 13 derrotas. Jogando em Chapecó, são 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Jogando em casa, em 14 jogos, em 7 não fez gol. Ou seja, em 50% dos jogos não consegue fazer um gol. Nos últimos 4 jogos em casa, perdeu 3 e empatou 1. Ruim a situação da Chape, hein? Pega o Ceará, é o 10º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Longe do calor cearense, são 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Nos últimos 7 jogos fora, não venceu. No primeiro turno, o jogo foi Ceará 2, Chapecoense 0. Chapecoense é outra também, tá no tudo ou nada, tá bom? Pode ser que o Ceará tem chance de ganhar sim, só que eu acho que a Chape, pelo fator casa aqui, vai segurar pelo menos um empatezinho. Tô indo aqui de duplo, desdobrados, tá? 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 na coluna do meio. Jogo 5, CRB e Guarani. CRB, todo mundo sabe, não canso de falar, tá sempre me derrubando, que nem a Tombense. CRB é o 9º colocado, 12 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Jogando em casa é forte, são 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Se vencer, pode continuar sonhando com a Série A, vai lá para cima. Pega o Guarani, vice-líder do Brasileirão, 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Fora de casa é um time médio, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. A maioria dos times que perderam em casa no primeiro turno não venceram no segundo turno. E no primeiro turno foi Guarani 0, CRB 1. Então quem perdeu em casa não conseguiu vencer e o CRB conseguiu ganhar do Guarani lá. É impossível a vitória do Guarani? Não, não é impossível. É vice-líder, está sonhando com a Série A há anos, aí brigando. Ano passado chegou perto. Tem o pontinho vermelho ali, tudo para o Guarani ganhar. Mas eu vou ficar com o CRB em empate. 8 cartões no CRB e 8 cartões no empate. Dando prioridade aqui pro empate. Pessoal, vou dar um pause que eu tô precisando tossir, hein? Prontinho, vamos lá. Jogo 6, Tombense e Botafogo de São Paulo. Outro time que toda hora me derruba também é a Tombense. 18ª colocada, 6 vitórias, 7 empates, 15 derrotas. Jogando em casa são 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. É um time fraco no ataque, é um time fraco na defesa. Pega o Botafogo de São Paulo, 12º colocado, 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Jogando fora de Ribeirão Preto são 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Como visitante, o Botafogo não fez gol nos últimos 4 jogos. No primeiro turno foi 0-0. Detalhe aqui, tá? Dos times que empataram em casa, 60% perderam ou empataram de novo, tá? Então aqui com esse detalhe aqui eu vou de Tombense e empate. Jogo 7, Operário e Brusque. Voltando aqui à Série C. O Operário foi o primeiro colocado na primeira fase, é o terceiro do Grupo B. Nas duas fases tem 11 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Jogando no frio lá de Ponta Grossa, são 8 vitórias, 3 empates, está invicto, ainda não perdeu jogando em casa. Nessa fase, um jogo e venceu. Nessa fase só fez um jogo em casa e venceu, que foi o São José por 2-0 jogando em casa. Vai fazer o seu segundo mando de jogo. Pega o Brusque, 4º colocado na primeira fase. Nessa fase é o primeiro do Grupo B. Nas duas fases tem 12 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Longe de casa são 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Nessa fase fez um jogo fora e venceu o São José em Porto Alegre por 2-1. Na primeira fase foi Operário 1, Brusque 0. E nessa fase foi Brusque 4, Operário 3. Ou seja, nos dois jogos foi bem equilibrado. Tá? Eu vou acreditar no fator casa do Operário aqui também. Meu pontinho vermelho está ali no empate. Não descarto uma vitória do Brusque, já que ganhou do João José fora também. Mas no jogo 7 eu vou seco nos 16 cartões da coluna 1.
Jogo 8, Volta Redonda e Amazonas. Volta Redonda foi o segundo colocado na primeira fase, é o segundo do grupo C. Nas duas fases tem 11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Jogando em casa, olha como é que joga bem em casa, hein? 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nessa fase em casa tem um jogo e venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Volta Redonda pega o Amazonas, terceiro colocado na primeira fase, é o terceiro do grupo C. Nas duas fases tem 10 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Longe de Manaus tem 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Joga aberto, ou perde ou ganha, não é muito de empatar não. Nessa fase foi até a Paraíba e perdeu para o Botafogo por 2-1. Na primeira fase, o jogo foi em Volta Redonda e o Volta Redonda fez 5-1. Nessa fase, o primeiro jogo foi em Manaus e foi Manaus 2, Volta Redonda 0. Também jogo bem equilibrado, mas eu vou ficar com Volta Redonda por estar jogando em casa. Não estou nem colocando aqui nem empate nem vitória do Amazonas. Acho que se é um dos dois aqui deve ser meia zebra, hein? Jogo 9, Sport e Londrina. O Sport é o terceiro da Série B, brigando para voltar, e tem feito a lição em casa, hein? No total tem 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Jogando em Recife é forte, são 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nos 2 últimos jogos empatou e perdeu. Só em um jogo em casa não fez gol. Muito forte o ataque do Sport. Pega o Londrina, penúltimo colocado. Tá difícil não imaginar o Londrina voltando, caindo para a Série C. Tem 5 vitórias, 6 empates e 17 derrotas. Fora de casa são 1 vitória só, 2 empates, 11 derrotas. É o time que mais perdeu como visitante. No primeiro turno foi Londrina 1, Sport 2. Não dá para imaginar um time que perde em casa ganhar fora de casa com as condições que o Londrina tá? Também acho que o empate já vai ser uma zebra. Eu vou de Sport seco nos 16 cartões. Jogo 10, Série A, Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro é o 9º colocado, 9 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Em BH são 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Agora de Casa Nova, né? Venceu os últimos 3 jogos em casa. Pega o Cuiabá, 10º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Fora de casa joga bem também. 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Os últimos 3 jogos como visitante levou 3 vezes 2-0, 2-0, 2-0. No primeiro turno foi Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4. Acho que o Atlético Mineiro é favorito também, mas o Cuiabá é aquele, se der uma brechinha ele faz um gol, né? Atlético Mineiro empolgado, ganhou do Botafogo, baita jogo. Mas o Cuiabá, se marcar bobeira, ele faz pelo menos um golzinho deles, hein? Mas eu vou de Atlético Mineiro seco aqui também, tá? De qualquer outro palpite aqui deve ser uma zebra. Jogo 11, vamos para os jogos lá de fora da Europa, que para mim é horrível, isso eu não gosto, não canso de repetir, tá? Arsenal e Tottenham. O Arsenal é o 4º colocado, 4 vitórias, 1 empate. Jogando em casa são 2 vitórias e 1 empate, não perdeu. O Tottenham é o 2º colocado, 4 vitórias, 1 empate. Fora de casa são 2 vitórias e 1 empate. Quem vencer pode até virar líder. Quem vencer pode virar líder aqui do campeonato inglês, hein? Vai ser um baita jogo, tá? Pode dar qualquer coisa aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 2. Eu vou ficar pelo fator casa do Arsenal, tá? E um empatezinho aqui. Jogo 12, Liverpool e West Ham. O Liverpool é o 3º colocado, 4 vitórias, 1 empate. Jogando em casa foram 2 jogos, 2 vitórias. Pega o West Ham, 6º colocado, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante são 2 vitórias e 1 empate. Nenhum dos dois aqui não perdeu, o Liverpool não perdeu como mandante e o West Ham não perdeu como visitante. Mas eu vou ficar com o Liverpool pelo fator casa também, tá? Jogo 13, PSG e Olympique de Marseille. PSG é o 5º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Jogando em casa é 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Pega o Olympique, 3º colocado, 2 vitórias, 3 empates. Fora de casa foram 2 jogos, 2 empates, está invicto. Jogo difícil, tá?
Esse aqui eu acho que é o jogo mais difícil da loteca aqui, outro joguinho para triplo. Mas eu vou de dupla aqui, desdobrado, PSG e empate também pelo fator casa. Esses times da Europa são difíceis de perder em casa. Jogo 14, Atlético de Madrid e Real Madrid, um clássico, né? Já tivemos até briga por quem é melhor de Madrid. O Atlético de Madrid é o 7º colocado, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Em casa foi um jogo e uma vitória. Tem um jogo atrasado, se não estou enganado. Pega o Real Madrid, 1º colocado, 5 jogos, 5 vitórias. Fora de casa foram 3 jogos, 3 vitórias. Eu vou de empate e Real Madrid. Não descarto aqui a possibilidade da vitória do Atlético de Madrid, hein? Isso aqui também é outro joguinho para triplo. Mas quem não tem triplo, caça de duplo. Pessoal, esse aqui é meu jogo, tá bom? Um jogo duplo nos 16 cartões, que é o jogo 3, São José e São Bernardo, coluna 1 e coluna do meio. 3 jogos seco aqui, que é o jogo 2, jogo 7, jogo 8, jogo 9, jogo 10 e jogo 12. E o resto eu vou desdobrar 8 numa coluna e 8 na 8 e 8 na outra, tá? E detalhe, o jogo 2 ao jogo 10 é sábado, o jogo 1, 11, 12, 13, 14 é domingo. Então quem passar sábado vai só com 5 joguinhos para domingo, grande chance de ficar feliz. E de novo aqui, parabéns pro cara de Floripa, que usa o mesmo sistema que eu uso e acabou ganhando, fez 16 cartões com R$48, e num daqueles cartõezinhos, que são R$3 cada cartão, acabou ganhando aí quase 19 mil reais. E parabéns aos outros ganhadores também, por que não? Tá bom, pessoal? Esse aí é meu jogo, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. E semana que vem a gente se vê, quem sabe, com um ganhador aqui no grupo. Obrigado, hein?